Bom dia para todos, estamos começando mais uma aula de Química e o assunto hoje é aminas e amidas. Tá? Mostrando aqui uma diferença entre aminas e amidas. Aminas e amidas são funções que contêm nitrogênio, tá? E os aletos orgânicos que a gente vai ver depois, tá? São compostos que apresentam átomos de halogênio, que são aquele grupo lá da família 7A da tabela periódica. Tá? Então, recordando que eu acabei de falar na aula passada, né, as aminas elas são bases orgânicas, tá? E corresponde à substituição de um ou mais hidrogênios da amônia. Ou seja, ele é derivado aqui da amônia. A amônia é um NH3 e aí eu substituo um desses hidrogênios aqui por um radical orgânico, tá? E com isso eu vou ter três tipos de amina: amina primária, amina secundária e amina terciária. A amina primária é aquela que eu substituí um hidrogênio por um radical orgânico. Tá? A amina secundária eu substituí por 2 e a amina terciária eu substituí por 3 e o nitrogênio, no caso aqui, não vai estar ligado a mais nenhum átomo de hidrogênio. Tá? E aí como é que vai ser a nomenclatura? Vai ser o nome do radical mais amina. E aí nós vamos ter tipo amina primária, metilamina, porque tem um radical metil aqui, tá? Fenilamina, tá? Porque temos um radical fenil aqui, tá? Tercibutilamina, porque o radical é tercibutil, e amina secundária, né? É a mesma coisa, só que ele vai estar ligado a dois radicais. Então, eu vou colocar, então vai ficar fenilmetilamina, tá? Colocando em ordem alfabética, né? O fenil vem primeiro e depois o radical metil. Tá? Aqui nós temos etil isopropilamina, porque tem um radical etil e um radical isopropil. E no caso aqui das aminas terciárias, fica a mesma coisa. Tá? Por exemplo, aqui, aminas terciárias não tem nenhum hidrogênio ligado ao nitrogênio. Né? Então aqui temos 3 grupos metil ligado ao nitrogênio, então trimetilamina. Tá? Aqui nós temos 2 grupos metil ligado ao nitrogênio e um grupo etil ligado ao nitrogênio. Então, primeiro a gente coloca em ordem alfabética, fica etil, né? Aí depois vem os 2 grupos metil. Como são 2, fica dimetilamina, etil-dimetilamina. Tá? E existe uma nomenclatura não oficial, tá? Em que os grupos característicos denominam-se amino e são considerados substitutos do elemento hidrogênio na cadeia. Por exemplo, 2-aminopropano. Tá? A amina está ligada no segundo carbono. Então, mas isso aí são uma nomenclatura não oficial. Tá? A nomenclatura oficial é essa que eu mencionei acima. E o uso das aminas na medicina, conforme aquilo que eu havia mencionado, né, nós temos os chamados aminoácidos. Como o próprio nome diz, são compostos orgânicos em que tem um grupo amino e tem um grupo carboxila, que é característico dos ácidos carboxílicos. Tá? Ou seja, é uma amina e ao mesmo tempo um ácido. Esses são os aminoácidos. Tá? E um conjunto de aminoácidos, eles ligados um ao outro, dão origem às proteínas. E temos aqui alguns alcaloides, tá? Morfina, que é usado como um analgésico potente, tá? Temos aqui a morfina, que é uma amina terciária,
tá? Repara que o nitrogênio aqui ele não está ligado a nenhum hidrogênio. A efedrina, tá? Que é um broncodilatador também. Não, a efedrina é uma amina secundária, tá? Ela é ligada a dois radicais orgânicos aqui. E a tropina é um antiespamódico, tá? Que é uma amina terciária também, conforme a gente já tinha visto anteriormente. Bom, temos aqui aquele exercício, né, que eu tinha mencionado na aula passada, usando a nomenclatura oficial. Ele está ligado apenas a ele é uma amina primária, essa letra A aqui, ligado apenas a um grupo etil, então é uma etilamina, tá? Já esse grupo aqui é uma amina secundária, está ligado a um grupo metil e a um grupo etil. Então é um etil-metilamina, tá? Então, gente, falamos sobre as aminas, agora vamos falar sobre as amidas, que é uma outra função orgânica que leva nitrogênio, tá? Quanto às aminas, a gente tem aquele grupo que é derivado da amônia, né? O NH3. Nós temos o grupo funcional que caracteriza as amidas é esse aqui. É tipo uma carboxila, só que em vez do OH, nós temos aqui o grupo nitrogênio, tá? O NH2. Então, a nomenclatura oficial das amidas do tipo, tá? Dessa forma aqui, é feita da seguinte forma, tipo parecido das aminas. É o nome do hidrocarboneto correspondente, ou seja, esse radical aqui, mais amida. E aí nós temos aqui, por exemplo, né, temos um grupo com 4 carbonos, butanoamida, tá? Temos aqui um grupo com 5 carbonos e com uma ramificação, tá? Lembrando que aí você vai numerar a partir do grupo funcional, tá? E então nós temos no carbono 4 dois grupos metil, então fica 4,4 dimetil, tá? Pentanoamida, tá? Então é dessa forma simples que a gente nomeia as amidas. E também tem uma nomenclatura usual, tá? Não é a oficial, que considera as amidas como derivadas de ácidos carboxílicos. Então nós tínhamos lá o ácido fórmico, tá? E aqui, substituindo o OH pelo NH2, nós temos a formamida, tá? Ácido acético, mesma coisa, substitui o OH aqui por NH2, acetamida, tá ok? E temos aqui a principal amida, que é a ureia, tá? A ureia, ela é um composto, é um sólido cristalino, tá? Que ele tem essa seguinte fórmula aqui, tá? E a ureia, ela é o produto final da degradação das proteínas, tá? Proteínas que são moléculas formadas por aminoácidos. E a ureia, como o próprio nome sugere, ela vai parar na nossa urina, tá? E na urina ela se decompõe, tá, em amônia e CO2. Amônia é que dá aquele cheiro característico da urina. Essa reação ela pode ser usada no sentido inverso para produzir a ureia, que ela vai ser utilizada também em fertilizantes. Bom, vamos agora para um exercício 8, bem simplesinho, que é dar o nome oficial das seguintes amidas, tá? Aqui nós temos letra A, uma cadeia sem ramificações, então é só contabilizar o número de carbonos, 1, 2, 3, 4. Se tem 4, então é uma butanoamida, tá? Letra B, mesma coisa, uma cadeia simples, tá? Sem ramificações, nós temos 7 carbonos aqui no meio e mais 2 aqui nessas pontas aqui. Então, nós temos ao todo 9
9 é uma nonanoamida. Tá? Letra C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. Então nós temos uma hexanoamida. Tá? Na letra D, nós temos uma ramificação aqui. Nós temos duas ramificações, né? Então a gente tem que numerar os carbonos, numerando a partir do grupo funcional, tá? Então vai ficar dessa forma aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, uma pentanoamida, tá? Mas antes nós temos o que? Grupo metil no carbono 2, tá? E dois grupos metil no carbono 4. Então ele vai ficar com 2, 4, 4, como são 3 grupos metil, trimetil, pentanoamida. Bem simplesinho, né? Então, vamos começar a falar sobre os haletos orgânicos, tá? Bom, haletos orgânicos são compostos, né, orgânicos que vão ter halogênios, tá, na sua cadeia. Halogênios são aquele grupo da família dos 7A da tabela periódica, que é flúor, cloro, bromo e iodo. Tá? E geralmente eles são designados por RX. Tá? O X é o halogênio, que é um desses 4 átomos aqui. Tá? E a nomenclatura dele, como é que fica? A nomenclatura dele não foge muito daquilo que a gente já viu sempre. Tá? É o nome do halogênio mais o nome do hidrocarboneto correspondente. Tá? Então nós temos aqui, por exemplo, 2-bromo-butano, bem simplesinho, tá? Triclorometano, tá? Aqui 2-iodo, 3-metil-hexano. Tá? E temos também uma nomenclatura usual, tá? Que é com o nome dos derivados dos halogênios, tá? Brometo, cloreto, fluoreto, então fica aqui cloreto de etila, tá? Brometo de fenila. E por aí vai, a gente pode ter fluoreto de metila, né? Fluoreto de butila, né? Com 4 átomos de carbono, enfim. Temos também os chamados haletos de ácido. Tá? Os haletos de ácido, eles substituem a hidroxila, né, do ácido carboxílico pelo halogênio. Tá? E a nomenclatura dele é bem simples. No caso, coloca-se o nome do halogênio, né? Brometo, cloreto, fluoreto, o iodeto de, aí o nome do ácido, só que como o ácido tinha final ico, agora vai ter ila, tá? Então, o que nós tínhamos aqui, por exemplo, ácido etanóico, virou cloreto de etanoíla, tá? No caso, substituindo aqui pelo cloro. Se fosse iodo aqui, seria iodeto, né, de etanoíla. Se tivesse apenas um hidrogênio aqui, ou seja, tivesse apenas um carbono, seria cloreto de metanoíla, tá? Aí poderíamos ter cloreto de butanoíla e por aí vai. E no caso dos haletos de ácido com ramificações, né, não muda muita coisa não, tá? Temos aqui o exemplo, né, já que considerando o haleto como um derivado aqui do ácido, nós temos, por exemplo, ácido 3-metilbutanóico, fica brometo, tá, de 3-metilbutanoíla. Então, a gente sempre bota o nome do halogênio primeiro, tá? Ou pode ser no nome usual, né?
brometo de 3-metilbutirila, tá? Mas o que vocês têm que guardar mais é o nome oficial, tá? Até porque os nomes usuais eles modificam muito. Então, brometo de 3-metilbutanoíla, tá? Metil, porque tem o radical metil aqui no carbono 3, tá? E butano, porque são 4 carbonos aqui na cadeia principal. E brometo, porque tem um bromo aqui ligado, tá? Bom, alguns aletos importantes, tá? Um deles é o clorofórmio, tá? HCCl3. Ele foi utilizado como anestésico, tá? Só que hoje em dia ele está sendo evitado, né? Porque ele provoca muitas paradas cardíacas, tá? Então a fórmula dele é HCCl3, triclorometano. Ele já foi utilizado também como droga, né? Uma droga conhecida como lança-perfume, tá? E nós temos também os CF6, tá? Clorofluorcarbono. São compostos, são utilizados como propelentes, né? Em aerossóis, em líquidos refrigerantes, em refrigeradores e aparelhos de ar-condicionado. Então nós temos CF6, né? São compostos que contêm cloro e flúor. E os mais comuns são esses aqui, que é o triclorofluormetano e o diclorofluormetano, tá? No caso aqui, dicloro difluor, né? Porque são 2 cloros e 2 fluos. Só que esses compostos que são usados em aerossóis e tudo, eles têm um problema que são a reação dele na atmosfera. Tá? Quando a gente usa aerossóis, esse gás aqui vai acabar indo para a atmosfera. E no ar-condicionado também, ele acaba vazando, né? E enquanto a atmosfera, o que acontece? Ele se transforma nesse CFC2Cl, tá? E produz esse Cl, que é um radical aqui. Tá? E ele reage com o ozônio, ou seja, ele vai destruindo a camada de ozônio. Tá? Então são esses CF6 que muita gente procura, que hoje em dia a gente procura evitar. Vamos resolver essa questão aqui. Hidrocarbonetos e éteres já estão sendo usados como gases propelentes no lugar de triclorofluorocarbono, tá? Conhecido como freon, gás freon, em desodorantes e outros produtos em spray. Identifique a alternativa que contém, respectivamente, um hidrocarboneto, um éter e um freon. Tá? Então, o freon ele nada mais é do que um haleto orgânico. Tá? Então, a gente tem que procurar qual composto tem um hidrocarboneto, um éter. Bom, letra A. Primeiro é um hidrocarboneto. O segundo aqui não é um éter, é um álcool. Tá? Então não é. Letra A. Letra B. O primeiro é um éter. Ou seja, o primeiro deveria ser um hidrocarboneto. Éter é porque tem esse grupamento, o oxigênio aqui espremido. Tá? É o éter. Bom, letra C. Temos um hidrocarboneto, que é o primeiro. E tá ok. O segundo é um éter, né? Olha o oxigênio aqui, espremido. E o terceiro, vamos ver se é um triclorofluorcarbono. Tá? Não é. Tá? Repare que só tem 2 cloros aqui, não é um tricloro. Letra D. Começa com tetracloreto? Não é. Letra E. Temos um hidrocarboneto, temos um éter e temos o triclorofluorcarbono. Tá? Então, é letra E. Exercício 10. O teflon é um polímero muito utilizado no revestimento de panelas.
sendo que a matéria-prima utilizada para sua fabricação é o tetrafluoretano. Tá? Pede para escrever a fórmula estrutural dele. Ó, se é tetra, temos 4 flúor, e eteno significa que temos 2 carbonos com uma dupla ligação entre eles. Tá? Se fosse etano, não teria dupla ligação. Então, esse aqui é o tetrafluoretano, tá? É a matéria-prima usada para fabricar o Teflon. Então, agora vamos estudar algumas propriedades físicas dos compostos orgânicos, tá? E uma delas é a temperatura de ebulição. São 2 fatores que vão influenciar na temperatura de ebulição, né? Até em outras, mesmo esses fatores vão influenciar em outras propriedades também, tá? Que é o tamanho das moléculas e o tipo de interação intermolecular, tá? Bom, o tamanho das moléculas, quanto maior é a molécula, ela vai interagir mais com as outras moléculas vizinhas, e isso faz com que a temperatura de ebulição dele aumente. Tá? É o que a gente pode ver da esquerda para a direita aqui nessa tabela. Né? À medida que eu vou aumentando a cadeia do carbono, a molécula vai aumentando também. Tá? E podemos ver aqui o valor da temperatura de ebulição crescendo nos 3 casos. Interação molecular, ou seja, quanto mais polar for a molécula, maior vai ser essa interação. Tá? E a gente vai ver os tipos de interação, ou melhor, vocês já viram esses tipos de interação. Tá? Aqui nós temos, no início, uma molécula, o primeiro aqui, o CH4, só hidrocarbonetos, são moléculas apolares. Tá? Já embaixo, quando a gente tem o grupo da carbonila, a gente já tem uma molécula polar. E aí, repare que de cima para baixo, a temperatura de ebulição já aumenta. Tá? E no último, nós temos OH, que provoca pontes de hidrogênio, tá? Que são as interações intermoleculares maiores. Então, a gente tem aqui um aumento grande, né, da temperatura de ebulição. Isso tudo a gente vai ver mais adiante. E por hoje é só, tá? Vou terminar a aula por aqui para não ficar muito grande. Uma boa semana para todos.